Oi, gente. Pois é, o STF derrubou a prisão em segunda instância e está abrindo caminho para a soltura de Lula, né? Lula ficar solto. Só que isso não significa uma liberdade completa, porque ele ainda vai ter o julgamento em terceira instância, tem o julgamento da suspeição do Moro, enfim. Mas ele seria solto até responder essas outras fases, junto com muitas outras pessoas, né? Mais de 4 mil. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu nem ia fazer vídeo hoje mais, eu já tinha feito 2 vídeos sobre aquela coisa do Augusto Nunes, ele inclusive já soltou uma nota, eu não vou comentar sobre isso, não quero me irritar mais do que eu já me irritei com isso. Então nós vamos falar sobre essa decisão do STF, como vocês sabem eu não sou um especialista jurídico, então vou comentar apenas do ponto de vista político, né? Porque a questão jurídica eu realmente não sou especialista. Enfim, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira, Jacobina, e os links vão estar na nossa rede social, apoia-se, no comentário fixado no início dos comentários. Bem, por 6 votos a 5, essa reportagem do Poder 360, o plenário do STF decidiu nessa quinta-feira pela ilegalidade da execução de penas sem antes que todos os recursos forem examinados pela Justiça. Isso se refere aos crimes não violentos, não em flagrante delito, por exemplo. Isso não se aplica a estupro, assassinato, não tem nada a ver com esses crimes. São crimes outros, né? Todo outro tipo de crime que a pessoa ainda tem recursos a serem julgados, ela responderia em liberdade caso ela não represente um risco para outras pessoas, para si mesma e todas aquelas coisas, né? Ou um risco de fugir do país, né? O resultado final do julgamento, que se estendeu por 5 sessões, modifica o entendimento que autorizava prisões após condenação por órgão colegiado em segunda instância e que vigorava desde outubro de 2016. Um dos beneficiados pela mudança é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso após ter a sentença no caso Triplex, confirmada pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O petista ainda tem recursos pendentes de análise nas instâncias superiores. Votaram a favor das prisões só após o trânsito em julgado os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Muita gente não imaginava que o Dias Toffoli votaria dessa forma, né? Votaram a favor das prisões já após a condenação em segundo grau os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, né? De acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o novo entendimento do Supremo pode beneficiar, aí vem um número alto, 4.895 presos de todo o país. Só que em alguns casos tem o detalhe de que presos que se suspeita que podem fugir, eles vão ter que usar aquela coisinha da tornozeleira, né, eletrônica. Alguns podem ser supervisionados em casa porque dependendo do tipo ou a quantidade de dinheiro que foi descoberto no exterior, coisas assim, esses casos são diferentes. Então, na verdade, os casos não são todos iguais, mas muita gente que foi condenada na segunda instância pode ser solto respondendo em liberdade, mas não significa que estão livres, porque se forem totalmente livres, porque se forem esgotadas as instâncias superiores mantendo a condenação, essas pessoas voltariam para a cadeia. É bom ter essa clareza, né? Para atenuar os efeitos dessa mudança de interpretação, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, enviou ao Congresso uma proposta para alterar o Código Penal e impedir a prescrição de processos que chegam às instâncias superiores. Os cenários de criminosos serem safos pela prescrição de seus crimes devido ao longo processamento de ações em 3 instâncias é uma das críticas daqueles que defendem a prisão após segunda instância. É difícil de imaginar, mas eu concordo com o Dias Toffoli. Essa coisa do crime prescrever, esse crime prescrever por causa do longo processo é um absurdo. Então, eu acho que você deve realmente ampliar essa coisa da prescrição dos crimes. Ter crimes crime de corrupção, por exemplo, só prescrever com 20, 30 anos, ou sei lá, ou nunca prescrever, né? Certos crimes, os crimes que nunca prescrevem normalmente são os violentos, mas eles não estão sendo discutidos aqui porque, como eu disse, os crimes violentos, quando a pessoa é presa em flagrante ou tem evidências muito fortes, eles não entram
nesse julgamento aqui, né? Essa já é a 5ª vez que o Supremo discute a validade das prisões antes do esgotamento de todos os recursos, né? E aí o Poder 360 tem um histórico que vocês podem clicar e ver no link lá, de como as pessoas votaram nessa questão historicamente, né? Eu acho que é uma vitória para Lula, no sentido de que ele e outras pessoas vão poder responder em liberdade até o trânsito ser julgado. E no caso de Lula e em alguns outros casos, tem a questão da suspeição do Moro, que se os processos forem anulados, como eles devem ser, porque Moro obviamente não foi imparcial, nem tentou ser, essas pessoas seriam julgadas de novo, ou seja, o processo ia lá para o início, para a primeira instância, e um outro juiz e um outro promotor teria que avaliar as provas dos processos anulados, caso eles sejam anulados, e avaliar se elas são suficientes para um processo. Acho, por exemplo, no caso do triplex do sítio de Atibaia, as evidências são muito ruins. Não sei em relação a outros processos que Lula está citado, que eu não examinei. Mas nesses processos que eu dei uma olhada, enfim, as evidências são fraquíssimas, né? Eu brinquei até no sítio de Atibaia, que aquela regra de se porque tem coisa na pessoa lá e tem material, a pessoa ser considerada dona, isso me dá problema, porque no passado eu viajava muito para casa de um pessoal, eu deixava muita coisa lá, então vou considerar que eu sou dono daquela casa. Ou uma ex-namorada deixava muita coisa na minha casa, significa que ela era dona. Quer dizer, aquelas evidências do sítio de Atibaia eram bem fraquinhas, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Acho que o julgamento mais importante, na minha opinião, não é esse. O julgamento mais importante é da suspeição do Moro, porque ficou, na minha opinião, provado que o Moro não tentou ser um juiz imparcial. É impossível ser totalmente imparcial, mas você tem que tentar não ter uma parte. Você tem que tentar avaliar com um certo grau de objetividade os casos. É isso que se espera de um juiz federal, de qualquer juiz, né? E que se espera também que ele não esteja conferindo notas ali com o promotor, né? Mas enfim, vamos aguardar esses próximos julgamentos para poder avaliar melhor, não é? Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar. E se lembre também de divulgar o nosso material, que isso é muito importante. Se você gostar muito do que a gente faz, você pode se inscrever nas nossas outras redes sociais, quem sabe virar apoiador, isso ajuda bastante a gente aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Para quem não sabe, o nome do canal é A Nova Máquina do Tempo, porque esse é o nome do meu primeiro livro, cujo link para ele também está no comentário fixado no início dos comentários. Enfim, gente, é isso aí. Queria trazer essa notícia para vocês, enfim, refletirem sobre isso. Acho que a gente vai ver nos próximos dias aí, provavelmente, a libertação de Lula e ele responder o resto do processo em liberdade. E não só ele, como eu disse aqui, um número de quase 5 mil pessoas vão responder o processo em liberdade, mas, como eu disse, em alguns casos essas pessoas estarão sob alguma espécie de vigilância, porque a coisa é muito caso a caso, né? Depende muito da pessoa envolvida e das provas que estão envolvidas. Eu acho que em alguns casos, inclusive, que os recursos foram recusados, né? A pessoa não vai poder ser libertada. Mesmo assim, eu acho que isso envolve o Eduardo Cunha, por exemplo. O Eduardo Cunha é uma das pessoas que não vai ser libertada por causa disso. Eu acho, não tenho certeza. Não garanto essa informação. Enfim, era isso aí e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.